Então começamos hoje a correção do PET 7 e eu vou corrigir a semana 1 e semana 2. Como eu falei semana passada que eu coloquei o PET 7 para vocês, essa semana, esse PET, nós temos 3 semanas só para trabalhar com ele, né? Que é a outra semana, do dia 23 de dezembro até o dia... Cadê o dia de janeiro aqui? 1, 2, 3, 4. Até o dia 4 de janeiro, a gente entra no recesso dia 23 e só volta do recesso 4. Não, 4 é. 4. Peraí. 1, 2, domingo. 3, 4. 4 de janeiro. Então, o que acontece? Essa semana eu corrijo o PET 1, PET 2. Semana que vem eu corrijo, que é dia 18, eu corrijo o PET 3 e na quarta-feira, 23, eu corrijo o PET 4. Então, o PET 4 vocês vão ter pouquíssimo tempo para estar fazendo, né? Porque eu vou postar e a semana vai acabar justamente na quarta-feira, que é a minha aula. E aí depois a gente entra em recesso, com a graça de Deus, para o Natal e Ano Novo, só voltamos o ano que vem, tá? Então vamos começar. Esse PET, gente, ele traz um assunto que a gente já vem conversando. O PET inteiro traz um assunto que nós já estamos falando desde outubro, que é escravidão, e um assunto que a gente trata desde o 6º ano, porque ele começa falando das diversas formas de escravidão e as formas de escravidão desde a Idade Antiga. Então, desde a Idade Antiga, quando nós estudamos Mesopotâmia, quando nós estudamos Grécia, quando nós estudamos Roma, Egito, tudo isso aí a gente já viu escravidão. Na nossa pirâmide lá, ó, ficava sempre no topo alguém e cá embaixo os escravos, né? Até na Idade Média a gente viu os servos, mas até então a base da pirâmide ela é escravista, principalmente na Idade Antiga, que são os grandes impérios, até Roma. Então, ok. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar minha tela aqui. Vamos começar com um videozinho. Vou ver se eu consigo partilhar ele por aqui sem sair do Meet. Minha tela já mudou? Sim. Então, vamos ver o som como é que tá, porque eu abaixei o som para mim. Vou até aumentar lá primeiro. Eu abaixei o som para mim. E aí... Não, é isso que eu quero não. Quero som. Peraí. Pronto, tá no 100. Vamos lá. O som tá ok para vocês? Sim. Todo mundo? Tá. Tá? Ok. Então, vamos lá. Senhoras e senhores! Todos bem, todos felizes, todos contentes, todo mundo alegre e saudável? Espero que sim, espero que sim. Eu aqui, seu professor de História, Rogério Ataíde, e nós vamos hoje ter mais um episódio do Quer Que Desenhe. Hoje nós vamos explicar um assunto histórico muito importante, a história da escravidão. Mas antes da gente começar, aproveita agora para deixar baixado o mapa mental completo para acompanhar tudinho com a gente e pegar aquele descontinho para assinar o Descomplica no link da descrição. Muito bem, minha gente, acabaram os recadinhos. Então agora vamos começar esse assunto. Se observarmos as práticas humanas ao longo da história, vamos perceber que a escravidão vem de longa data. Porém, com o decorrer dos anos, muita coisa mudou e é sobre isso que vamos falar. Na antiguidade, povos como os assírios, egípcios, babilônios, hebreus, gregos e romanos tinham a escravidão como prática. Em cada uma dessas regiões, a escravidão assumiu contornos específicos e foi se transformando ao longo do tempo. Algumas das regiões, como a romana, utilizavam a mão de obra escrava em larga escala, enquanto em outras regiões
isso ocorria em menores proporções. De forma geral, não havia distinção de cor, gênero ou crenças religiosas. Os escravos exerciam funções em campos, minas, cidades, comércio, artesanato e até mesmo no serviço militar. Alguns desfrutavam de regalias mínimas, como poder juntar valores para comprar sua liberdade, mas como a maioria vivia sob condições de vida extremamente precárias, conseguir a liberdade era uma realidade distante. Grande parte dos escravos era prisioneira de guerras ou indivíduos endividados, que trabalhavam para pagar essas dívidas. Já durante a Idade Moderna, no mesmo período em que ocorreram as grandes navegações, a escravidão ganhou contornos muito mais específicos. Neste contexto, a montagem do sistema colonial, inserido na lógica mercantilista, tornou a escravidão uma atividade muito rentável. E nesse novo panorama histórico, a questão racial foi introduzida para justificar a escravização de africanos. A partir daí, a escravidão foi adotada em termos continentais e milhões de escravos foram trazidos para as 3 Américas. Estima-se que foi um total de com o decorrer dos anos, muita coisa mudou e é sobre isso que foi se transformando ao longo do tempo. Algumas das regiões, como a romana, utilizavam a mão de obra escrava em larga escala, enquanto em outras regiões isso ocorria em menores proporções. De forma geral, não havia distinção de cor, gênero ou crenças religiosas. Os escravos exerciam funções em campos, minas, cidades, comércio, artesanato e até mesmo no serviço militar. Alguns desfrutavam de regalias mínimas, como poder juntar valores para comprar sua liberdade, mas como a maioria vivia sob condições de vida extremamente precárias, conseguir a liberdade era uma realidade distante. Grande parte dos escravos era prisioneira de guerras ou indivíduos endividados, que trabalhavam para pagar essas dívidas. Já durante a Idade Moderna, no mesmo período em que ocorreram as grandes navegações, a escravidão ganhou contornos muito mais específicos. Neste contexto, a montagem do sistema colonial, inserido na lógica mercantilista, tornou a escravidão uma atividade muito rentável. E nesse novo panorama histórico, a questão racial foi introduzida para justificar a escravização de africanos. A partir daí, a escravidão foi adotada em termos continentais e milhões de escravos foram trazidos para as 3 Américas. Estima-se que foi um total de 12 milhões de escravos, dos quais 4 milhões vieram para o Brasil. Claro que tivemos outros modelos de trabalho compulsório, como a mita e a encomenda na América Espanhola, através das quais se explorava a mão de obra dos indígenas. E no caso da América Portuguesa, ou seja, no Brasil, a escravidão concentrava-se também na mão de obra do indígena. A escravização do indígena aconteceu principalmente na extração do pau-brasil. E a partir do momento em que a produção de açúcar se tornou o principal produto econômico da colônia, ocorreu a transição para a utilização da mão de obra do escravo africano. Entre as muitas razões para explicar este processo, podemos citar uma redução demográfica gigantesca por causa de doenças que dizimavam as populações nativas, as fugas e principalmente a rentabilidade do tráfico interatlântico de escravos africanos. Na costa africana, os traficantes trocavam escravos por produtos como fumo ou armas de fogo. E é importante lembrar, além disso, que a escravidão era uma instituição presente nas sociedades africanas, mas não tinha fins comerciais e representava dominação e poder do mais forte sobre o mais fraco. Ou seja, era uma lógica completamente diferente da estabelecida com o sistema colonial. Foi no século XIX, já na contemporaneidade, que se iniciaram os debates em torno da proibição do tráfico de escravos. E além da questão ideológica, muitos historiadores apontam os elevados preços da mão de obra escrava como justificativa para o fim da exploração, em um período de crescente industrialização. Em 1807, o tráfico de africanos foi considerado ilegal por ingleses e, no mesmo ano, pelo governo dos Estados Unidos. No Brasil, a proibição ocorreu em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, ao passo que a escravidão só foi extinguida legalmente em 1888 com a Lei Áurea. Já no século XX, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela ONU em 1948, tornou a escravidão uma prática ilegal no mundo todo. Segundo seu artigo 4º, abre aspas, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Fecha aspas.
Se fôssemos considerar exclusivamente o que prevê a lei, não existiriam mais escravos no mundo contemporâneo. No entanto, estima-se que ainda na atualidade, mais de 40 milhões de pessoas no mundo, incluindo um quarto de crianças, vivem atualmente em regime de escravidão. Mais da metade deles se encontra na Ásia e no Pacífico. Pois é, minha gente, esse assunto é denso e tem muitas informações. Mas espero que com a nossa explicação você tenha entendido tudo perfeito. Então, primeiro eu vou abrir uma aspas no nosso dia de hoje aqui. Peraí, deixa eu sair. Voltar em vocês. A gente tem comentado muito sobre preconceito, racismo, consciência negra. E aí o nosso PET traz agora a história da escravidão. Eu gostaria de perguntar para vocês quem ontem teve a oportunidade de ver o que aconteceu com o jogo do Istambul, né, e PSG. E aí? Alguém viu o que aconteceu ontem? Vi. O que rolou? Conta pra mim a treta. O quarto, né, árbitro da partida fez uma injúria racial, se eu não me engano, contra algum jogador, não sei se é do PSG ou do Istambul, mas o árbitro fez, né, essa injúria racial, e então todos os jogadores decidiram ali sair do jogo, tanto do PSG. E todos, Neymar, Mbappé, tantos lá não jogar. E não tem uma data de previsão para voltar ao jogo, porque foi suspenso por esse ato. Isso mesmo. O que acontece? Ele realmente cometeu uma injúria contra uma pessoa da comissão técnica, né? E chamando a pessoa, se dirigindo a ele como aquele preto, né? Aquele negro. E aí foi quando os jogadores falaram: você não se dirige para aquele branco. Então realmente ele ofendeu muito, e isso não pode passar batido, né, gente? Quando a gente fala que não existe preconceito, que não existe racismo, a gente está maquiando a verdade, porque ela existe. Ela existe, às vezes ela é velada, né? Às vezes a pessoa dá uma dissimulada, mas na maioria das vezes ela é explícita. E às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eles ficam com mimimi por qualquer coisa. É porque o mimimi não foi com você, né? Então a gente precisa se colocar no lugar do outro para que isso não venha acontecer. E para que a gente consiga se colocar no lugar do outro, para que a gente consiga se posicionar, a gente tem que estar por dentro de todo o processo histórico que levou isso a acontecer. Então, a normalização, né, entre aspas, da pessoa escrava, primeiro, na Idade Antiga, não tinha cor, mas a partir da Idade Moderna, ela já coloca a questão racial, ela já coloca a questão do escravo negro. Antes, a escravidão não tinha essa questão racial. A pessoa se tornava escravo ou porque ela perdia uma guerra, ou por dívida, né? Por motivos pelos quais a escravidão não era eternizada. Às vezes a pessoa era escravo, aí o filho era escravo, mas depois a próxima geração já não era escrava mais. Já não era mais escrava. Mas a escravidão que ela chega com a Idade Moderna, que ela chega através do trânsito do Atlântico, ela é puramente racial. Puramente racial. Então a gente tem que ter esse conhecimento até para a gente ter argumento para poder estar falando com os outros, né? Então essas aulas que vocês estão vendo agora são aulas importantíssimas para que vocês possam se posicionar enquanto cidadãos contrários ao preconceito e ao racismo, que é um processo histórico que vem arraigado no Brasil desde que o Brasil se estabeleceu como colônia,
tá bom? Então vamos lá, continuar corrigindo, falando mais sobre o nosso pet. Além desse videozinho que eu achei ele bacana, tem o outro da nerdologia que eu acho muito bom. Indico esse canal para vocês. Quando precisar pesquisar alguma coisa, pesquisem o Nerdologia. Ele é muito bom mesmo. Tem o Castanhari, às vezes ele usa uns termos assim meio que inapropriados, mas o canal dele é muito bom, tá? Então, deixa eu passar aqui para vocês esse videozinho. Peraí que eu queria que ele ficasse maior. Vou sair aqui. Vamos ver se eu consigo a tela ficar maior um pouquinho para vocês. Peraí. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E você vai entender mais sobre nossa sociedade nesse Nerdologia sobre a origem da escravidão no Brasil. Para compreender a história de nosso país, é essencial entendermos o que foi a ampla escravidão de pessoas no Brasil. Um pouco disso já foi explicado em outro Nerdologia, sobre os efeitos até hoje desse fenômeno. Os primeiros registros de escravidão de pessoas são de mais de 5.000 anos atrás, na região da Mesopotâmia, basicamente no mesmo tempo das primeiras civilizações sedentárias. O Código de Hammurabi estabelecia os parâmetros da escravização de pessoas, incluindo condições de vida e origens daquele escravizado, com 3 possibilidades: a compra de um escravizado em mercados portuários, a escravização de prisioneiros de guerra e pessoas que eram livres, porém, por causa de dívidas ou de crimes, foram degradados à escravidão. Essas causas da escravidão acarretavam sociedades com múltiplos estratos sociais e estiveram presentes em diversas civilizações e religiões, em diferentes regiões e períodos de tempo, como na Grécia Antiga. No Império Romano, a escravidão estava presente nas mesmas possibilidades, incluindo o cenário em que um escravizado poderia conquistar ou comprar não apenas sua liberdade, mas também sua cidadania, por exemplo, pelo serviço militar. E é importante notar que esses mecanismos eram universais, sem restrições étnicas ou geográficas. Em Roma, pessoas escravizadas eram romanas, germânicas, celtas, cartagineses, trácias, etíopes, basicamente toda etnia dentro das fronteiras da República ou do Império. Entre os povos indígenas americanos, a escravidão pela guerra ou por dívidas era praticada, dentre outros, pelos povos mesoamericanos, pelos Caribe, pelos Comanche e os Tupinambá, onde hoje é o Brasil. Sociedades chinesas, nórdicas, mongóis e japonesas também tinham o costume da escravidão. Na África, praticamente todas as culturas e sociedades tinham o costume da escravidão por guerra ou por dívidas, como no Reino do Congo. E o tema escravidão também está presente nas religiões, com séculos de debates internos às tradições religiosas, tanto a favor como contra a escravização de pessoas. Por exemplo, não muito tempo atrás, a ideia de que Noé amaldiçoou os africanos, descendentes de seu filho Cã, foi defendida por pessoas que aprovavam a escravização de africanos negros. Na Bíblia, existem regulamentos e menções sobre a escravidão, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e diversos patriarcas eram donos de pessoas escravizadas. Além disso, os textos regulavam e valorizavam quando uma pessoa libertava outras pessoas da escravidão, especialmente pela dedicação religiosa. No Islã, a escravização era autorizada para não muçulmanos que fossem tomados como prisioneiros de guerra ou comprados de mercadores não muçulmanos, e a alforria de escravizados que se convertessem ao Islã era incentivada. Nas sociedades árabes, a presença de pessoas escravizadas era bastante comum, e, assim como no caso do Império Romano, não existiam restrições étnicas ou geográficas, com a possibilidade de ascensão social de pessoas escravizadas, lembrando que árabes e muçulmanos não são sinônimos. Em suma, pode-se dizer que, até a virada do século XIX para o século XX, a escravização de pessoas era tragicamente comum em diversas culturas e lugares. E é importante lembrar que a crítica da escravidão também é antiga, por exemplo, com o legislador ateniense Solon. Em algumas discussões atuais, por vezes evocam a escravidão na antiguidade,
ou é realizada por muçulmanos como uma forma de contrapor ou até diminuir a escravidão que ocorreu nas Américas e os seus efeitos até hoje, já que não existe o botão de reset na história. É importante compreendermos dois motivos que fazem com que essa comparação seja infundada. A escravidão implantada na América pelos europeus tem origem na Idade Média, especialmente com as cruzadas. As cruzadas ao leste, resultando na escravização de bálticos e eslavos pelos reinos europeus. A palavra escravo, assim como a palavra em inglês slave, ambas vêm de referência aos eslavos. Nas cruzadas no mar Mediterrâneo, ocorreram a escravização tanto de muçulmanos quanto de cristãos mutuamente. Movidos pelo chamado espírito cruzadístico, começa a expansão ultramarina portuguesa, com a conquista de portos africanos, que é acompanhada em 1452 da bula Dum Diversas, do Papa Nicolau V, que autorizava ao rei português o direito de reduzir a escravidão perpétua sarracenos, pagãos e quaisquer descrentes como parte de uma escravidão pela guerra, como os casos que vimos antes. Nesse contexto de guerra, entre os séculos XVI e XIX, até 1 milhão de europeus foram escravizados por reinos muçulmanos, especialmente para servirem como remadores em galés, espanhóis, gregos, italianos e até islandeses. É importante notar, entretanto, que esse caráter de guerra religiosa com a escravização foi restrito ao Mediterrâneo e à Europa, não afetou o Brasil e nossa sociedade. Nenhuma expedição para a captura de pessoas foi realizada por muçulmanos ao solo americano. Esse é o primeiro motivo que invalida a comparação. Foi a África a região que mais sofreu com a escravização de pessoas, de diferentes regiões e etnias. Para o historiador congolês Elika Imbokolo, até 13 milhões de africanos foram escravizados por reinos muçulmanos. Outros 4 milhões foram escravizados por ocidentais e árabes pelo Oceano Índico, e até 20 milhões de africanos escravizados pelo Atlântico, especialmente para onde hoje são Brasil e Estados Unidos, além do Caribe. Segundo a maior iniciativa de pesquisa sobre a escravidão atlântica, cerca de 11 milhões de africanos foram trazidos para o continente americano, mais algo entre 2 e 4 milhões morrendo durante o tráfico antes de chegar ao destino. No Brasil, os primeiros africanos escravizados chegam em 1538. No total, 4.800.000 africanos chegam ao litoral brasileiro. Com a cada vez maior presença portuguesa no continente africano e sua posição geográfica privilegiada, Portugal torna-se o maior centro mercador de escravizados da Europa. No século XVI, mesmo indo além dos territórios muçulmanos, Portugal já está totalmente comprometido com o comércio de africanos escravizados. Outras potências europeias também investem nesse comércio de pessoas formado por escravos africanos negros. E esse processo da escravidão pelo Atlântico será um fenômeno próprio, diferente da escravidão que existia até o momento e que vimos até aqui. O comércio de pessoas era realizado não mais como consequência de uma guerra justa, mas realizado no Atlântico como um processo mercantil. O africano era um produto em si mesmo, para ser lucrativo. Também não era uma escravidão por dívida ou como pena criminal, que nunca foram legalizadas onde hoje é o Brasil. A escravidão era atividade ampla, de larga escala, extremamente organizada, lucrativa e base para a economia dessas regiões americanas, na produção de tabaco e açúcar, por exemplo. E principalmente, como o mesmo historiador coloca, a escravidão do Atlântico é a única que é específica etnicamente, voltada contra pessoas negras, mesmo as que adotassem o cristianismo. Esse é o segundo motivo que invalida a comparação entre a escravidão do Atlântico e a da Antiguidade. Ao contrário da antiga sociedade romana, por exemplo, o componente étnico que o tráfico atlântico adiciona ao comércio de escravos cria uma estrutura racial. Existe um povo que, por causa da sua cor de pele, é escravo, e isso é herdado pelos filhos perpetuamente. Essa particularidade étnica cria uma estrutura racial, e pode ser exemplificado em uma afirmação do então chefe de polícia do Rio de Janeiro, Eusébio de Queiroz, autor da lei que proibiu o tráfico negreiro. Mais razoável a respeito de pretos presumir a escravidão, enquanto por assento de batismo ou carta de liberdade não mostrar o contrário. Ou seja, a cor da pele era prova suficiente da escravização, um sinônimo com a inversão do ônus de prova, a pessoa, por ser negra, que tinha que provar sua inocência. Essa estrutura do... Vou dar uma paradinha, uma pausa só para explicar uma coisa para vocês. No Brasil, enquanto colônia, enquanto ainda existia a escravidão, existiam negros que haviam sido alforriados, né? Eles conseguiam sua liberdade, sua alforria, por alguns motivos.
eles conseguiam comprar, eles ganhavam dos seus senhores. Pois bem, tinha alguns motivos que eles conseguiam a sua alforria. Só que aí, essas pessoas, esses indivíduos negros, ao andarem pelas ruas da cidade, eles tinham que portar, eles tinham que levar a sua carta de alforria. Eles tinham que provar o tempo todo que eles eram livres, porque pela cor da sua pele já dizia que ele era escravo. Então, se ele estivesse andando para a rua, qualquer um poderia julgar que era um escravo que estava fugindo, que tinha saído sem permissão. Então, o tempo todo ele tinha que provar, ele tinha que estar com o documento provando que ele não era escravo. É isso que o Eusébio de Queiroz quis falar nesse... Vou voltar um pedacinho só para vocês entenderem agora com a minha explicação o que ele quis dizer com isso. Espera aí. Deixa eu ver se eu já voltei o suficiente. Já. Vou voltar só para vocês entenderem agora. E pode ser exemplificado em uma afirmação do então chefe de polícia do Rio de Janeiro, Eusébio de Queiroz, autor da lei que proibiu o tráfico negreiro. Mais razoável a respeito de pretos presumir a escravidão, enquanto por assento de batismo ou carta de liberdade não mostrar o contrário. Ou seja, a cor da pele era prova suficiente da escravização, um sinônimo com a inversão do ônus de prova, a pessoa, por ser negra, que tinha que provar sua inocência. Essa estrutura dura oficialmente mais de 300 anos, e esse componente étnico da escravidão cria uma série de barreiras e efeitos nocivos vistos até hoje em todos os países americanos onde ocorreu a escravidão. É importante frisar que não se trata de justificar ou amenizar a escravização de pessoas de outros lugares, mas enfatizar a importância de compreender que a escravidão no Atlântico é um fenômeno próprio, que não pode ser comparado. É uma estrutura econômica voltada especificamente para o comércio de seres humanos e exclusivamente um tipo específico de pessoa. E são esses os problemas que afetam a nossa sociedade, e a compreensão disso é também essencial para superarmos e consertarmos esses problemas, como veremos no futuro. Ainda veremos em mais nerdologias o tema da escravidão e sua história. Já vimos sobre abolicionistas negros e, como sempre, lembro que o vídeo é um breve resumo, um recorte, e as fontes e sugestões de leitura, como o único relato escrito em primeira pessoa de um escravizado no Brasil, estão na descrição para que vocês possam ir além. Então é isso, gente. É muito, muito, muito bacana esses vídeos da nerdologia. E eu falo para vocês, se tiverem oportunidade, assistam. Nerdologia com relação a tudo, mas com relação à escravidão eles são fantásticos. Mas eu gosto... Normalmente eu apresento nerdologia sempre. Então vamos lá agora para a correção do PET, semana 1. Então na semana 1, e o PET, semana 1, ele traz apenas 2 questões. Explique, de acordo com a leitura do texto, o que é ser escravizado. Aí lá no texto, gente, o PET, dessa vez, ele traz muitos textos mesmo. Então, fiquem atentos à leitura. Não dá tempo da gente ficar lendo eles aqui, tá? Não justifica eu ficar lendo, porque eu pressuponho que, como hoje já é correção, vocês já tenham lido. Então, eu tirei essa resposta aqui do próprio texto. De acordo com o texto... Eu também. Né? Tá, isso aqui é só copiar e colar lá, ó, tá? Do texto. De acordo com o texto, o escravizado não é apenas propriedade do senhor, mas também de sua vontade. Ele está sujeito à autoridade do dono e seu trabalho pode ser obtido através, né, da força. Então, o que ele quer dizer com isso, gente? O escravizado, ele não tem vontade própria. Porque mesmo que ele tenha vontade própria, ele não pode usufruir dessa vontade. Tudo depende do senhor. Por exemplo, se é um escravo que está lá nas minas, se ele está cansado, se ele está triste, se ele está doente, se ele está com sede, nada disso é levado em conta. Porque além dele ser a propriedade do senhor dele, ele só pode fazer as coisas no momento que ele é autorizado. Então, o tempo todo, ele é escravizado, tanto por ser uma pessoa, uma propriedade,
como também pela vontade do seu Senhor, tá? Aí a questão 2, eu acho que compensa até eu ler lá no texto. Deixa eu sair aqui só para eu poder ir lá no PET, para poder pegar essa questão 2 aqui para vocês. Deixa eu ver se esse é o PET do 7º ano. É. Questão 2 fala assim, quer ver? O que o filósofo Aristóteles pensa sobre a escravidão? Você concorda com a ideia de Aristóteles? Escreva um texto que justifique sua resposta. Aí, tá aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó. Vamos ler aqui. Tão comum era a ideia da existência do escravizado na antiguidade clássica que Aristóteles, o filósofo grego, costumava dizer que o escravizado, por natureza, não pertencia a si mesmo. Por natureza quer dizer que naturalmente, gente. Ele acreditava isso, que o escravizado naturalmente não pertencia a si mesmo, mas a outra pessoa. Tá? Na opinião do Aristóteles, havia pessoas que a natureza destinou a serem livres e outras que foram por ela destinadas a serem escravizadas. Então, agora, a partir daí, é que eu quero que vocês respondam, né? Continuando só para terminar esse parágrafo aqui. Com isso, o filósofo grego escondia o caráter principal da escravidão, qual seja sua historicidade. Ninguém era escravizado porque a natureza determinou, mas por força de condições históricas específicas concretas, diferentes em distintos momentos históricos. Nada tem a ver com a natureza como queria Aristóteles. Então, esses 2 vídeos que eu trouxe, anterior ao PET, olha como eles são importantes para a gente ver essa historicidade da escravidão. Como que era a escravidão na antiguidade, né, relacionada à escravidão por dívida, escravidão por guerra, escravidão, né? Como que era essa questão e como passou a ser a questão da escravidade na Idade Moderna, que era uma questão puramente mercantilista, com direito a lucro, né? Então, olha o que o Aristóteles fala. Vou voltar. O escravizado, por natureza, não pertencia a si mesmo, mas a outra pessoa. Na opinião do Aristóteles, havia pessoas que a natureza destinou a serem livres e outras que foram por ela destinados a ser escravizados. Então, vamos voltar lá no PowerPoint para a gente ver a resposta. Alguém quer ler a resposta aí? Tabiris, Yuri, Caio. Quem tá aí? Quer ler a resposta? Quem que colocou? Ou não? Oi, alguém quer ler ou não? Não. Não? Então vamos lá. O filósofo Aristóteles pensava que as pessoas nasciam predestinadas a serem escravas ou a serem salvas, né? Era isso que ele pensava. Olha aqui a pergunta. O que o filósofo Aristóteles pensa sobre a escravidão? Não foi isso que eu acabei de ler lá no texto? Que as pessoas naturalmente nasciam escravas ou naturalmente nasciam livres. Aí a pergunta seguinte é: você concorda com a ideia de Aristóteles? Não, eu não concordo. Aí ele está pedindo para justificar a resposta. Aí eu coloquei: pois hoje sabemos que quem criou a escravidão foi o homem, por ganância, por maldade e preconceito social. O homem, por questão econômica, criou a escravidão. Na época moderna. Na época antiga, ele criou a escravidão pensando na escravidão por guerra, na escravidão por dívida. Mas na época moderna, ele criou por ganância, porque aquilo ali geraria dinheiro, gente. Ia gerar dinheiro, ou seja, ele iria pegar uma pessoa e vender essa pessoa. Agora, olha só o que é pior. Quando ele vende essa pessoa, traz a pessoa lá da África, chega aqui no Brasil,
vende essa pessoa para um senhor de engenho. Então, esse escravo vai passar a trabalhar. Ele vai passar a trabalhar e ele vai produzir o açúcar. O açúcar, esse senhor de engenho vai vender para Portugal. Portugal, então, vai pegar o açúcar, vai levar até na África e vai comprar mais escravos. Então, olha assim, olha aqui. O próprio escravo, ele vai gerar um produto que vai comprar mais escravos. Quer uma coisa pior do que essa, gente? Assim, não tenho nem palavras, nem palavras. O próprio escravo, ele é forçado a produzir alguma coisa que será para comprar mais escravos. Isso é puramente lucro, isso é puramente ganância, isso é puramente maldade. E ainda por cima, aliada à questão étnica, a questão racial, ou seja, a questão da cor da pele dos africanos. E isso é que vai gerar um número de preconceito que hoje a gente sente até os dias de hoje, que muitas pessoas negam, dizem que isso não existe. E a gente só nega e diz que isso não existe quando a gente não sentiu na pele. Então, para quem é branco, é muito fácil falar que não existe preconceito. É muito fácil. Você não sente na pele. Agora, a gente tem um outro tipo de preconceito. Por exemplo, o meu filho, ele é bem branquinho e ele adora uma bermuda de tectel, chinelo. E aí, quando ele sai daqui de casa, às vezes eu peço para ele ir numa loja próxima que tem aqui em casa, ele fala, não vou não, porque ele não sou bem atendido. Ou seja, as pessoas têm preconceito pela forma que ele está vestido. Então, para que ele não sofra preconceito, eu sempre falo, não vá de bermuda de tectel, coloque uma bermuda jeans, coloque uma camisa legal, não vá de boné. Gente, o que boné vai fazer com que meu filho seja marginal? Nada. O que o chinelo vai fazer com que meu filho seja marginal? Não vai. Mas as pessoas, por preconceito social, acreditam que por ele estar de boné, por ele estar de bermuda tectel, então, por ele estar de chinelo, que ele vai roubar. Isso é um preconceito. Agora, imagina se meu filho, além de tudo isso, ainda tivesse a cor da pele escura, se fosse negro. E aí, a pessoa, às vezes, negra, fala, não existe preconceito. É porque, graças a Deus, ele nunca sentiu na pele. Mas a grande maioria sente na pele, sim. No dia da live sobre consciência negra, vocês viram o professor falar, o Ednilson. Ele falou que ele sempre estudou em escola particular, a infância toda, a juventude toda. Ele sempre estudou em escola particular e ele nunca sentiu preconceito. Ele só foi sentir o preconceito na idade adulta, quando ele começou a frequentar shoppings, quando ele começou a disputar vagas de emprego. E ele citou esse exemplo no dia da live sobre consciência negra. Então, até então, ele nunca tinha sido alvo de um preconceito por sua cor, né? E a partir de um determinado momento, ele então sentiu esse preconceito. Então, a gente tem que saber a raiz desse preconceito, de onde que isso vem. E isso vem da forma com a qual a África foi disposta pelos europeus. Porque lá existia escravidão? Sim, existia escravidão dos povos africanos. Existia escravidão por guerra. Aquela tribo que perdia a guerra, ela era escrava. Existia escravidão por dívida. Mas essa escravidão não era eterna. Não era uma escravidão hereditária, né? Por exemplo, numa escravidão por guerra, o restante que não foi capturado ali na guerra,
ele não era escravo. Então não era pela cor da sua pele, não era por causa de seu pai. Já o que é feito com o tráfico do Atlântico, aí sim é uma escravidão por causa da sua cor de pele. A pessoa é escrava por quase 400 anos, todos foram escravizados. Ficou bem entendido isso, gente? Sim. Sim, galera, eu sou a Tamires. Deixa eu ver se tem mais alguém na live, né? Sair aqui. Na live não, na aula, né, gente? Yuri, Caio, Bruna, ficou entendido essa primeira semana? Sim. Não restou dúvida com relação à forma de escravidão? Ok. Não. Seu microfone hoje tá ruim, né, Caio? Beleza. Então vamos voltar lá, agora já passo para a semana 2, tá? Então vamos à semana 2. Semana 2, a vida cruel dentro dos navios negreiros. Então a semana 2 vai falar sobre isso. E eu trouxe esse videozinho para vocês aqui. Vamos lá. Cerca de 11 milhões de pessoas, entre homens e mulheres, foram trazidos da África para a América em navios negreiros. Essas pessoas, tratadas como mercadoria nesse comércio milionário, chegavam ao continente americano para serem vendidas e escravizadas por aqui. Eu sou Cássio Lagares e, relembrando esse passado horrível, o Fatos na História apresenta hoje como era a vida cruel dentro dos navios negreiros. O tráfico negreiro para o chamado Novo Mundo teve início em meados do século XV. Essa atividade altamente lucrativa começou com a expansão marítima, logo que ao conquistar a América, os colonizadores precisavam de mão de obra para trabalhar nos seus empreendimentos locais. No início, os índios foram os primeiros a serem escravizados aqui. Mas quando a Igreja Católica proibiu por vários motivos esse tipo de relação com os nativos, os negros africanos passaram a ocupar esses cargos. Foi aí que o tráfico negreiro tomou proporções gigantes, movimentando milhares de pessoas e principalmente muito dinheiro. A primeira carga de escravos saiu da África para Portugal em 1432, pelo navegador português Gil Yanes. Os navios negreiros, que também recebiam o nome de tumbeiro, eram embarcações relativamente pequenas para a quantidade de escravos que eram transportados neles. O apelido de tumbeiro começou exatamente por isso. De 20 a 40% dos escravos que vinham para a América não sobreviviam até o fim da viagem. E isso acontecia devido às péssimas condições de estadia dentro das embarcações, maus tratos, más condições de higiene e doenças por falta de alimento e vitaminas. Quando mortos, seus corpos eram jogados em alto mar sem mais cerimônias. Pouca gente sabe, mas existe uma única autobiografia escrita e publicada por um ex-escravo. Ele, quando foi capturado e vendido logo quando ainda era criança, chegou a ser transportado nos navios negreiros, desembarcando em Pernambuco, no Brasil, ainda em 1845. Anos depois, entre fugas e prisões, ele conseguiu a liberdade e publicou seu livro Biografia de Mahoma Baquaquá, ainda em 1857, na tentativa de arrecadar fundos para campanhas abolicionistas pelo mundo. Dentro das embarcações escuras e sem nenhum espaço para movimentação, os maus tratos aos escravos eram variados. Estupro de escravas, execuções, refeições feitas de rações estragadas e torturas eram um dos mais recorrentes durante as viagens. A história também conta o caso de uma escrava que, por possuir varíola, foi amarrada em uma cadeira para que não contaminasse outros escravos dentro dos navios e acabou sendo jogada em alto mar. Nas horas da refeição, o alimento era sobra do que os tripulantes portugueses tinham comido e era jogado em cima da embarcação, ou seja, os mais fortes e rápidos conseguiam comer. Para enviar e receber navios abarrotados de escravos, os estados europeus instalaram tanto nas colônias quanto na África portos de abastecimento de escravos. Na época, cada senhor de engenho era autorizado a importar até 120 escravos todos os anos da África. Esses escravos eram negociados com os senhores de engenho através de escambo, ou seja, troca por outras mercadorias como armas de fogo, tecidos e pólvora.
Existiam até campanhas negreiras como a Companhia do Cabo Verde e a Companhia Geral de Comércio do Brasil, por exemplo. O tráfico negreiro só foi proibido no Brasil no século XIX, no ano de 1807. Um capítulo triste da nossa história que até hoje deixa marcas sociais. E aí, você gostou do vídeo? A gente se encontra no próximo. Tchau! Cerca de 11 milhões de pessoas entre homens e Aí vamos lá, atividade semana 2. Também eu acho que são só 2 questões. Aí ele vai perguntar, explique como era a escravidão na África. O texto, gente, que está no PET, também é um texto que tem mais de 2 páginas, mas são textos muito bons mesmo. Dessa vez o PET, ele trouxe textos ricos, que trazem realmente a questão da escravidão. Então, por si só, o texto já esclarece muita coisa. Então, está pedindo para explicar como é que era a escravidão na África. E a gente já viu um pouquinho disso na semana 1, na explicação da semana 1. Então, a resposta foi, havia várias formas de uma pessoa se tornar escravo na África, sendo a mais comum, escravo por guerra, por endividamento e por crimes e heresias, por fome. Por que por fome? Porque a pessoa, quando, por exemplo, uma família, ela estava passando fome, ela se entregava para outras famílias para se tornar escravo, para que ela pudesse alimentar seus filhos. Então também havia isso, por fome, por abandono e miséria. O escravo era a principal fonte de riqueza de quem conquistava uma tribo. As negociações eram feitas através do escambo, isto é, o escravo era trocado por mercadorias. Então, a gente tem que ler o texto lá e ir percebendo o que o autor quis dizer com relação da escravidão. Porque ele trata a escravidão num texto bem grande e ele vai falando de todas as nuances da escravidão. Eu acho que isso aí resume bem a pergunta número 1. Depois a 2 fala assim, descreva a maneira como os africanos foram trazidos para a América. Tem um filme, gente, que chama 12 anos de escravidão. Esses 2 últimos vídeos que eu passei para vocês, tanto o Nerdologia quanto esse outro agora, as cenas de fundo dele são todas do filme 12 anos de escravidão. O filme é um filme pesado, é um filme que tem cenas bem fortes, mas é um filme que retrata a escravidão de uma maneira bem contundente. O que é isso? Depois que você enxergar, que você assistir esse filme, nunca mais você terá uma visão da escravidão como você tinha antes, tá? Então é um filme pesado, é um filme forte, com cenas fortes. Talvez seja um filme para vocês verem em família, mas não é um filme para olhar, por exemplo, ele fala em estupro, não é para poder falar assim, nossa, a professora indicou esse filme e tem essa cena. Não, gente, o estupro, ele acontecia mesmo. E a gente sabe que não só dentro dos navios, mas quando eles eram trazidos para o Brasil, nas casas grandes, os senhores de engenho, eles estupravam suas escravas. Tanto é que nasciam os filhos de escravos, nasciam às vezes brancos e ainda assim continuavam sendo escravos, tratados como os filhos bastardos dos senhores de engenho. Então o filme é um filme que traz cenas fortes, é um filme muito denso, muito pesado, mas é um filme que talvez vocês não assistam agora, mas o ano que vem eu acredito que vocês já tenham uma maturidade suficiente para assistir esse filme e julgar por si só as questões do tráfico negreiro, tá? Então, descreva a maneira como os africanos foram trazidos para a América. Resposta. Os navios negreiros que transportavam africanos até o Brasil eram chamados de tumbeiros. Tumbeiros, gente, vem de tumba.
tumba é onde as pessoas são enterradas. Então, nesse navio negreiro, 1/4 da população morria durante a viagem. Morria por maus tratos, morria por fome, morria por doença, morria por falta de sol, morria de tristeza. Eles não tinham espaço nem para se mover lá dentro. Ali era um fedor que onde eles estavam era o local que eles tinham para fazer o 1 e o 2. Era ali, acorrentado. Era ali que ele fazia o 1, o 2, era ali que ele dormia, era ali que ele comia. E a comida não era servida em pratos, era jogada para eles. Então, essas questões que disseminaram também muita doença, que fizeram com que eles, de uma certa forma, também morressem. É por isso que o navio é chamado de tumbeiros. Vem de tumba, que remete à morte, né? Então, os navios negreiros que transportavam africanos até o Brasil eram chamados de tumbeiros, porque grande parte dos negros eram transportados de forma amontoados nos porões. Confinados nos porões sem espaço, sem luz ou circulação de ar, provocava a morte de muitos cativos e propiciava a contaminação por doenças variadas. Os homens eram separados das mulheres e ficavam acorrentados. De vez em quando, um grupo reduzido podia subir até o convés para tomar sol. Gente, o sol é muito importante. Vocês sabem que o sol ele produz a vitamina D. A falta do sol acarreta muitas doenças até o dia de hoje. Não é só para os escravos que ficavam nos porões dos navios, não. Até os dias de hoje está muito comum a falta de vitamina D, principalmente entre crianças e adolescentes que só ficam grudados dentro do quarto, grudados num tablet, num celular, num computador, na televisão, e não saem para fora para tomar sol. Então, aí a falta da vitamina D, ela provoca N doenças. No caso aqui dos navios negreiros, provocava uma doença chamada escorbuto, que é a falta de vitamina D. Aí essa doença ia dando umas erupções na pele, as gengivas iam sangrando, aquilo ali ia ficando inflamado, infeccionado, ia dando pus, apodrecendo e a pessoa adoecia e morria, tá? Então, por falta do sol. Por isso que de vez em quando alguns grupos bem pequenos, para que eles não se rebelassem, né, eram levados até o convés para tomar sol e depois eles retornavam para o porão. O chão dos porões ficava forrado com dejetos. O que é o dejeto? Cocô e xixi, o que exalava um fedor insuportável, às vezes suavizado com água salgada e vinagre, que era jogado lá para diminuir um pouco o mau cheiro. Ainda assim, se alastravam doenças como escorbuto, diarreia e sarampo. E aí já vai ser a semana 3, eu ainda não passei para vocês. Então pronto, conseguimos corrigir a semana 1 e 2. Espero que tenha ficado bem explicadinho para vocês. Hoje eu vou postar daqui a pouco a semana 3. E eu já vou postar a 3 e a 4, mas semana que vem eu corrijo apenas a 3 e na outra semana eu corrijo a 4. Eu vou postar a 3 e a 4 porque vocês já vão fazendo. De qualquer forma, vocês já têm a oportunidade de estar com o PET na mão, já vão dando uma lida no PET de história e não deixando nada acumular, porque agora é o corre-corre da reta final, né? Já vocês que estão com os PETs todos em dia, já vocês estarão de férias, né? E aí vai sobrar para aqueles que não entregaram ou entregaram mais ou menos, terem o tempo para recuperar a questão da presença, que é feita através dos PETs. Ficou entendidinho isso aí hoje? Abre as carinhas aí para eu ver vocês, para ver quem está dormindo.
Sim. Abre aí, por favor, a imagem, a câmera. Nossa, Tamir, eu tô dando aula pra você hoje só pra você e pro Caio. Ah, Yuri, gente, é o menino do cabelo, sabe? Esse menino é o menino do boné também, né, Yuri? Ei, Luiz! É o menino do boné. E aí, às vezes, a gente sofre um preconceito danado por causa do boné, né, Yuri? Ou você nunca sentiu isso na pele? Bruna, cadê você? Abre a tela aí. Pablo, já sentiu algum preconceito por causa de boné, Pablo? Ou você não usa boné? Eu não uso, não. Não? Mas é um dos motivos também pelos quais, gente, na escola a gente evita o boné, sabe? Além do que tem outros motivos. Tem outros motivos, porque o professor, a gente gosta do olho no olho, né? Aí quando vocês usam o boné cobre o olho de vocês, assim como o capuz também cobre. E às vezes a gente precisa olhar no olho do aluno para perceber sua tristeza, para perceber alguma coisa de errado que só pelo olhar no olho é que a gente percebe, né? Então a gente precisa realmente desse contato. Às vezes não é por preconceito, às vezes é para poder saber o que está acontecendo, porque o olho da gente conta o que a gente traz lá dentro, né? Então é por isso que a gente pede para que o aluno, se estiver usando o boné, coloque a aba de lado ou a aba para trás, para que a gente possa olhar nos olhos dele. Então, Tamir, você chegou a escrever aí quem está na aula hoje? Sim. Chegou? Você passa para mim então depois? Vocês também, deixa eu fazer uma outra pergunta. Vocês já estão cansados dessas aulas online, não estão? Pode responder, gente. Agora eu estou querendo mesmo. Tá não, Yuri? Nossa vida pode se resumir numa palavra de 3 letras, pet. Pet, é verdade. A vida de vocês é só pet, né? É. Não que, gente, na aula presencial vocês não tenham muita coisa para estudar. Porque, pensa, quando é na aula presencial, todos os professores dão a matéria, vocês têm que anotar a matéria, escrever, né? E depois tem aquele tanto de trabalho que todos os professores dão trabalho na mesma época, aquele complô, né, de professores. Não, é porque a gente tem 2 meses para passar a matéria. Quando está acabando o bimestre, é que nós já conseguimos passar toda a matéria, aí a gente manda os trabalhos. Então todos os professores têm que fazer a mesma coisa. Aí vocês ficam loucos naqueles monte de trabalho para fazer. E aí tem a época de prova, que vocês também ficam loucos com a quantidade de prova. Ai, professora, já tem prova de português e você vai dar prova de história junto. Ah, professora, não é assim? Então, professora, você vai dar visto no caderno hoje? Não, o PET é tão complicado quanto no presencial. Só que no presencial vocês têm o contato com os outros colegas, vocês têm o contato com os professores. Então a coisa se desenrola de uma outra forma. E com o PET você só tem contato aqui, ó, nessa aula de uma vez por semana, né? Aí vocês têm a aula de uma vez por semana do Antônio, aí tem, sei lá se o Antônio dá uma vez por semana, não sei, estou só falando. Outros professores que dão a aula online. Fora isso, vocês não têm. E isso traz pra gente uma agonia da gente estar só em casa. Mas se Deus quiser, agora a notícia é boa, né, gente? Agora a vacina de fato está chegando. Com a graça de Deus, a nossa esperança é que o ano que vem a gente possa estar de volta na escola, todo mundo devidamente vacinado, né? E que a gente tenha aprendido com essa pandemia, que a gente tenha aprendido regras de higiene, né? Agora eu acho que ninguém mais traz as coisas de casa, traz as coisas do mercado e joga dentro da geladeira, sem antes lavar, sem antes limpar, né? A gente agora tem o hábito de higienizar as mãos. Você vai, pega um ônibus, professor, então era uma coisa, eu terminava a aula,
já chegava na sala dos professores, às vezes não dava tempo de lavar a mão e ia lanchar. Olha se eu vou conseguir fazer isso agora. Não consigo mais, né? Então, assim, essa pandemia trouxe pra gente hábitos que a gente, às vezes, sabia da importância, mas já não utilizava, né? O hábito de não ficar muito próximo, agarrado todo mundo, né? Mas agora que a gente tá doido para ficar numa aglomeração, tô louca para aglomerar na escola com todo mundo. Mas a gente vai ter que esperar mais um pouquinho. O ano que vem, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? A gente volta e volta com força total. E aprendemos muito, principalmente vocês que têm participado das aulas online, né? Yuri, você não fez videozinho. Caio, você não fez videozinho. Só a Tamires e a Vitória. Cadê o videozinho da retrospectiva? Só pensa em pet. Tá doido? Pode ser um videozinho rapidinho. O da Tamires foi rapidinho, né? Vamos fazer um videozinho de coisas boas também. A Tamires fez um vídeo de esperança. Gente, esse ano foi muito triste. O vídeo da Vitória mostrou todas as tristezas que nós vivemos esse ano. Vou fazer não precisa comprar nada não, sou. Que comprar? Fazer um videozinho no seu celular, comprar coisa. É pegar a imagem na internet e fazer um videozinho. Não é videozinho de comida não, Caio. É o videozinho da retrospectiva, você entendeu, né? Ah, ok. Então, porque eu adoro ver as ideias de vocês, gente. Quando vocês colocam um negócio lá, eu fico assim, gente, eu não tinha pensado nisso. Ô, gente, olha essa imagem. Nossa, como que essa imagem foi forte, né? É a nossa retrospectiva. Às vezes a gente tem uma retrospectiva dentro da nossa casa, da nossa família, pra gente contar, né? Por exemplo, até fevereiro ainda tinha o carnaval, as pessoas, né, estavam, as festas populares. Agora esse ano nós tivemos os cultos virtuais, né? Não sei com relação às igrejas que vocês frequentam, mas a minha igreja, eu sou católica, eu fui à missa presencial uma única vez. E olha que a igreja é muito grande, porque a igreja católica, normalmente, elas são muito grandes, né? O banco, cada banco que são para 5 pessoas, tem apenas 2 pessoas. O banco de trás, ninguém. Aí no outro banco, apenas 2 pessoas. Então tem toda aquela questão. Então, mas olha a mudança que isso acarreta para a gente. Olha se isso não pode estar na nossa retrospectiva. O que mais que mudou? Por exemplo, sai de casa. Você sai de casa com a máscara. Aí eu costumo estar, por exemplo, com uma roupa estampada, aí eu boto minha máscara. A minha máscara é toda estampada, as minhas máscaras todas são estampadas. Na hora que eu olho a máscara, que eu olho a roupa, eu falo, meu Deus, não combina nada com nada. Eu tenho que pensar até na máscara se está combinando. O melhor é uma máscara preta ou uma máscara branca, que aí ela não descombina de nada, mas eu gosto de uma máscara colorida. Então olha como que isso é retrospectiva. Olha como que isso mudou na nossa vida. Essa semana eu tive que mudar minha operadora, porque a TIM tá uma porcaria. Aí eu fui mudar de operadora para Vivo. Eu fui obrigada a ir no shopping. Gente do céu. Na hora que eu cheguei no shopping, aí vamos subir a escada rolante. Aí na escada rolante também tem os locais onde que você pode, aí os degrauzinhos que você não pode ficar. Graças a Deus eu fui no horário de 3 horas da tarde, estava super vazio. Mas aí eu peguei, pus a mão no corrimão da escada rolante. Quando eu pus a mão na escada rolante, eu virei pra minha irmã e falei, ai meu Deus, eu pus a mão na escada rolante. Já fiquei toda preocupada, já pego o álcool em gel e passo álcool em gel. Ó, gente, a minha bolsa, eu já carrego vidro de álcool em gel. Isso é uma retrospectiva, gente. Olha como que nas pequenas coisas. Aí a minha irmã falou, vamos tomar sorvete? Eu falei, você tá doida? Vou tirar a máscara no shopping? Ela falou, não, a gente fica afastado. Então olha como que a vida da gente mudou nesse ano. Olha como, sabe assim, ver as pessoas só aqui, ó, na telinha,
Esse ano eu fui, acho que 4 vezes na casa do meu pai. E só fui na casa do meu pai depois de setembro. Depois de setembro, quando a onda lá começou a baixar. É que eu consegui ir na casa do meu pai. Meu pai tem 86 anos. Né? Aquele velhinho lindo, maravilhoso que eu amo de paixão. Então, é assim, tudo isso cabe numa retrospectiva, tá bom? Não precisa de ser retrospectiva, nossa, Rede Globo, não, uma retrospectiva nossa. Como que tá aí o retiro? Tá vendo aí? O Caio só foi uma vez na casa da avó. Como que tá aí a pandemia, a vida de vocês nesse ano de 2020, aí onde vocês moram? O Marcos, diretor, esteve aqui na minha casa semana passada, veio trazer um negócio para mim. Gente, veio ele e a Soraya, vice-diretora da tarde. A Soraya ficou horrorizada. Tem um espetinho do lado da minha casa, tava assim, ó. Ninguém de máscara. A Soraya falou, ai Fernanda, perto da sua casa não tem coronavírus, não? Falei, pra você ver, né, Soraya? Por isso que eu não saio de casa. Eu fui na padaria, gente, uma vez esse ano. Que vai na padaria aqui é só meu marido. Porque ele sai para trabalhar, então ele vai na padaria. Eu nem na padaria vou. Então, assim, tem gente que não respeita. Sabe aquela propaganda, não é máscara não, mas eu vou pôr aqui, a propaganda que coloca a máscara assim, ou você coloca a máscara assim, ou você usa ela assim. Pra mim, fazendo de conta que não existe coronavírus, colocando ela nos olhos, porque tem gente que usa máscara aqui também, né? Ou então de pendurada aqui. Tudo isso aí serve pra gente falar como que tá a população em 2020. Isso é ser um ser histórico. Nós estamos fazendo história. O que aconteceu ontem entre Istambul e PSG é história. Vai ficar gravado gente, daqui a 20 anos vai estar no livro de história. Daqui a 20 anos, nem precisa ser 20, daqui a 2 edições dos livros de história, o dia 8 de dezembro vai estar marcado como o dia em que o Reino Unido conseguiu, foi o primeiro dia de vacinação contra o coronavírus. Então, o tempo todo nós estamos fazendo história. E o videozinho de vocês que vocês fazem, vamos supor, passou para mim, permitiu que eu coloque na rede, supondo, não coloquei, viu, Tamires? Mas permitindo que você mesmo coloque na rede seu videozinho, que ficou muito bom, por sinal. Daqui a 3 anos, os meninos que vão estar no 6º ano, estavam lá no 3º ano, nem lembram de coronavírus mais. Aí eles vão pegar esses videozinhos e vão ver, nossa, olha como que foi o ano de 2020. Então isso, gente, é fato histórico. A gente tem que deixar registrado também. Não é obrigatório. Mas quem quiser, eu vou gostar. E tudo que vocês fazem, eu também faço. Tudo. Eu fiz a comida, vocês viram. Eu fiz o chá. Tudo que eu peço para vocês, sempre, eu também faço. Eu não precisava fazer o PET, resposta de PET aqui. Mas assim como o meu caderno eu fazia, eu faço também o PET. Então, também vou fazer. E aí depois, quem sabe a gente não faz um compilado desses videozinhos retrospectivos e deixa como se fosse um memorial do ano de 2020. Hein? Um memorial. Vai ficar para a história o ano de 2020. Vou jogar isso no grupo, tá bom? Não é obrigatório, não precisa. Seria bom que fizesse. Não precisa ser, ai, professor, mas eu não tenho habilidade. Com a habilidade que você tiver. Agora, vou fazer um vídeo de 10 minutos? Óbvio que não, né, gente? Tem que ser um vídeo rapidinho, né? Então tá, ó. Beijo. Tamires, você manda pra mim a foto dos nomes, ou então você digita lá pra mim. Beleza. Ô, Bruna, eu não te vi. Você tá aí ou você tá dormindo? Bruna? Oi. Ah, você tá aí, né, dona Bruna? Então tá bom. Beijos a todos. Daqui a pouco, no par da tarde, depois que eu der aula pro 6º ano, aí eu posto para vocês o PET semana 3 e 4. Fiquem com Deus, se protejam. Já tá chegando o Natal. E vou postar para vocês um videozinho que eu fiz de Papai Noel dos meus cachorrinhos.
Vou postar lá no grupo para vocês verem. Ficou muito bonitinho. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, com Deus. Tchau. Obrigada. Tchau. Nada. Tchau.